Olá pessoal, seja bem-vindo. Eu me chamo Igor Palaoro, sou produtor rural e hoje eu estou aqui no podcast da Inove para ser entrevistado por ninguém menos que ele, Luiz Roberto Almeida, um gigante na nossa comunicação. Aí, garoto! Obrigado, Igor. Pessoal, este é o podcast da Inove. Vocês conhecem a credibilidade e a qualidade da Inove na sua revista impressa. E agora ela está na telinha do seu celular, na tela do seu computador e na sua TV. E a gente trata semanalmente de diversos temas referentes ao cotidiano das pessoas que vivem em Laranjeiras do Sul e na região. Gente como o Igor Palaoro, que acontece, que tem luz própria e que faz por merecer o brilho dos holofotes. E este podcast é um oferecimento de Arte Estofados Decor, o toque final que faz toda a diferença. Autobrás, autorizada Volkswagen para Laranjeiras do Sul e para todo o Brasil. Casa das Cortinas e Persianas, qualidade e excelência. Postos de Serviços Rinaldi e Prefeitura de Marquinho. Igor, você não tem muita cara de agricultor. Então, Luiz, para responder sobre essa sua pergunta, eu vejo que tínhamos uma visão dos antigos produtores, agricultores da geração passada, em que se vestir e apresentar uma boa aparência não era algo buscado. O produtor, o agricultor tinha mais a visão de ficar intocado nas suas propriedades com o objetivo de produção, de produzir naquele cenário lá, num cenário bem limitado. Bem rústico também. Bem rústico, bem limitado. Hoje, como a gente vai comentar um pouquinho dessas inovações tecnológicas, do passado, presente e futuro, da junção, eu vejo que hoje o produtor rural ele é um ser indispensável para o desenvolvimento do país. No nosso caso, do Brasil, né? Sim, mas tem o detalhe também que a vida financeira do produtor rural melhorou bastante. Aí fica fácil botar um terninho italiano, né? Não dá para negar essa sua colocação aí. Melhorou muito a questão da rentabilidade. Claro, o agricultor ele vem nos últimos anos se especializando, ele vem tomando umas decisões mais assertivas e isso tem proporcionado essa rentabilidade, essa sobra de recursos esses que são destinados nessa questão do se vestir bem, do se alimentar, andar com uma caminhonete moderna, que é a questão que a gente vai comentar da tecnologia. Então a tecnologia chegou no campo e está presente hoje. O enredo no Brasil da agricultura, da sucessão no campo, era outro. As novelas, as telenovelas abordavam inclusive isso. Você pega, por exemplo, o Pantanal. O Jove, que era filho do Zé Leôncio, ele foi embora para a cidade grande e quando voltou com um sapatênisinho lá pisando em ovos e tal, para decepção do pai. No Rei do Gado tinha o Bruno Mezenga, que era o fazendeiro, e o filho dele, eu não me lembro o nome, mas era interpretado por um ator famoso aí. Ele também, o Marcos, era o nome do filho do agricultor Bruno Mezenga. Ele também voltou para a fazenda para passear, mas ele não queria nem se sujar de terra. Por que você acha que mudou isso e que agora a gente vê jovens não querendo mais sair do campo e querendo, de fato, suceder o pai? Eu vejo pela seguinte forma, nós, a geração mais nova, conseguiu fazer uma leitura das páginas que foram escritas pelos nossos avós e pais e evitamos o máximo o êxodo rural por conta dessa condição de vida na cidade ser hoje mais difícil que a vida no campo. Então eu tenho que salientar isso, tenho que deixar bem claro que hoje a vida no campo é muito melhor e benéfica do que a vida na cidade.
E a questão que hoje nos faz ficar no campo, buscar da continuidade, porque a questão da sucessão familiar é a continuação de um trabalho. Sim. Não é a busca por quem vai mandar. Não, mas a sucessão é a busca pela continuidade do trabalho. Então hoje o que nos faz ficar no campo é a continuidade do legado que foi já deixado pelos avós, pelos pais. Então hoje a gente fica no campo, respeitando as páginas que já foram escritas, Sim. mas buscando escrever páginas novas. Então, para resumir, o que me prende ao campo hoje como produtor rural é o legado. Sim. É o legado de atender a demanda, ofertando os produtos que são produzidos no dia a dia dentro da propriedade. Hoje, como eu falei no começo da nossa entrevista, hoje é muito mais, o campo é mais inteligência, mais expertise, mais conhecimento em tecnologia do que o serviço braçal propriamente dito, né? Talvez se a dificuldade fosse como outrora, trabalhar intensamente e manualmente sob o sol, talvez essa tua perspectiva não fosse a que você está descrevendo, né? Até um amigo seu, um dia eu presenciei, ele falou, você não aguentaria o sol depois das 9h30 da manhã. Esse é um fato realista. Eu, no te responder, trouxe mais para o coração do legado, mas é uma realidade. Olha hoje, por exemplo, se você me perguntar uma frustração de safra nos últimos 10 anos, eu não te falo uma, porque eu não passei por nenhuma frustração de safra. Sim. Eu tive um intempérie climático que me fez eu perder um pouco da produtividade. Sim. Mas não se compara a perdas significativas que meu avô teve, que o meu pai teve. Então, eu não tenho dificuldade. Por isso que hoje eu fico no campo, eu trabalho no campo, eu e a minha geração, por conta da facilidade, que é a questão da tecnologia. Sim. Máquinas automotrizes, são máquinas equipadas com softwares, com pilotos são pilotos precisos, são máquinas que já fazem suas funções por conta própria, claro, sempre precisando da necessidade de uma calibragem, de uma mão humana, mas são máquinas que já entregam e desempenham um papel muito importante, assim, sem um grau de esforço, sem a necessidade de uma mão de obra braçal. E quando você fala de experiência, obviamente que seu pai, seu avô, eles vão ter mais capacidade, mais experiência, mais conhecimento do frio, do clima, se vai chover, se não vai, o que aquela planta precisa naquela altura da produção. Mas quando fala de tecnologia, de manuseio de uma máquina altamente tecnológica, um jovem como você, obviamente, terá mais facilidade para obter o conhecimento em relação ao seu pai, por exemplo, né? Com certeza. É por isso que hoje, nessa questão de sucessão, nós devemos pregar muito por respeito. Sim. Também entender a dificuldade juntamente com a nossa facilidade, com a minha facilidade. Eu vejo que para mim ter essa facilidade de manuseio com essas máquinas altamente qualificadas, alguém precisou ceder e sofrer lá atrás. Então, por isso que eu respeito essas gerações anteriores. Mas, assim, a facilidade que nós temos hoje no campo é gigantesca. Eu poderia ficar aqui nesse podcast mais de 1 hora falando da facilidade que eu tenho para desempenhar certos tratos culturais, desde preparo de solo até a colheita e comercialização final. Eu tenho aplicativos hoje meteorológicos que me determinam com precisão a questão de chuva, zoneamento agrícola, qual o melhor momento para plantio. E antigamente nós não tínhamos, meu avô e meu pai não tinham isso. Era tudo no olho, como você comentou, vinha com algumas crenças, alguns ensinamentos dos antepassados. Então, hoje a gente tem muita facilidade, eu particularmente tenho uma facilidade gigantesca. Mas a mistura dos dois elementos, né, a mística, o conhecimento dos movimentos do universo com o conhecimento tecnológico, a junção disso há de te dar uma capacidade muito maior, né? Com certeza. Essa junção só proporciona a maior assertividade. Me permite ser mais assertivo nas tomadas de decisões. Então, eu vou priorizar muito o respeito aqui. Então, eu tenho esse respeito pelas
gerações que já passaram, mas eu trago todo o conhecimento, que essa questão de você preparar um sucessor é você transferir os conhecimentos, que é o que tem acontecido. Então, transfere esse conhecimento para mim e eu faço a junção com essas inovações tecnológicas. Então, eu consigo ser mais assertivo, essa tomada de decisões me permite ser mais sustentável, porque eu minimizo os erros, e minimizando erros, eu não tenho um desperdício, seja de investimento, seja de produto de forma geral. Então, eu consigo ser mais rentável. Mas sim, eu preciso da junção de conhecimento passado com o que nós temos de novo hoje de inovação tecnológica, para que eu consiga ser assertivo. Certo. Eu não posso desconsiderar fatos anteriores, como você mesmo comentou, a questão do movimento do universo, as fases da Lua, que é um exemplo, eu não posso desconsiderar, porque são importantes. Você já pegou numa enxada, Igor? Ah, já peguei, já. É sério? Lógico. E já trabalhei muito com enxada, pode não parecer, né? Mas já fiz o uso de muita enxada. Eu falo isso porque eu sou jornalista. Teoricamente, eu trabalho à sombra, com ar-condicionado e tal. Eu tô trabalhando, às vezes, e eu olho você lá nos seus stories, e você tá dentro de uma cabine hiper confortável, 18 graus de temperatura, pezinhos esticados e cruzados, e o pau torando lá fora, o poeirão é lá fora, né? Isso é muito legal, né, Igor? Assim, é uma oportunidade que poucos têm, e eu agradeço muito pelas gerações anteriores. É um conforto que às vezes supre até mesmo o conforto de dentro de casa, pelas questões da tecnologia que nós temos empregado nas máquinas. Como eu falei, são máquinas essas que já fazem suas funções por conta própria. Hoje a necessidade mesmo é para um controle, uma manobra em final de cabeceira de bordadura, mas o principal trabalho a máquina desempenha por conta própria. Então hoje o principal papel, a minha mão de obra, é calibragem. É por encher um software com dados, é alimentar um software com dados. E aí deixar o trem rodar, assim, com a linguagem mais curta. É deixar a máquina trabalhar por conta própria, deixar ela à vontade. Com as tecnologias, esses novos conhecimentos, o homem descobriu maior produtividade com a mesma quantidade de terra, né, Igor? Sim, sim. Nós, por exemplo, passamos aí de uma produção de 40 a 50 sacas por hectare para hoje 100 a 110. Então, nós dobramos a capacidade de produção, aumentamos o nosso teto produtivo, mantendo as mesmas áreas. E um detalhe muito importante que eu gosto de salientar como um produtor novo, de uma geração nova, buscando a sustentabilidade, diminuindo o uso de produtos químicos e enfatizando o uso de produtos biológicos. Então, só para quem nos assiste entender, hoje nós temos a mesma área que deu início na produção na década de 60, então nós temos a mesma área produzindo o dobro e diminuindo a questão da utilização de produtos químicos, buscando ser mais sustentável. Então, só para ter uma ideia de quem nos assiste, ver como é que está mudando essa rotina de produção. Quando você fala de sustentabilidade, a gente precisa lembrar que o meio ambiente é uma questão que eu acho que está muito nas mãos, a partir de agora, dessa geração de produtores da sua idade, 26 anos, né? Pessoal de 30 para baixo. Tem que ter, né, Igor, daqui para frente, não sei se você concorda comigo, mas uma verdadeira consciência a respeito das questões ambientais. Essa consciência, ela ocorre muito que de fachada hoje, né? O agricultor, ele derruba 200 árvores por uma saca de soja a mais por colheita, né? Ou entope as fontes d'água para, muitas vezes, há uma fonte de água no meio da lavoura, tem que fazer uma volta com o maquinário para chegar do outro lado da lavoura, o cara vai e entope aquela fonte de água ali para facilitar a vida dele. Como é que você vê isso? Então, não podemos generalizar esse contexto. Nós temos trabalhado e nós reconhecemos que o produtor rural é parte da população que hoje mais preserva o meio ambiente.
Então, reconheça essa derrubada, é comum no nosso setor agrícola, isso acontece muito, principalmente com as aberturas das novas fronteiras agrícolas, mas nós devemos também entender que nós temos esse cenário de derrubada por necessidade de aumentar a demanda de produção para ofertar mais por conta da demanda. Então, tem um lado. Mais boca para comer. Mais boca para comer, então a gente precisa produzir mais. Então, aumenta a demanda, a gente precisa aumentar a oferta. Então, acontece a derrubada. Isso é nítido. Como eu falei, o produtor é responsável pela maior preservação do meio ambiente e, na maioria das vezes, nessa questão de água, a gente busca soluções, principalmente agora nesse cenário, que a gente busca drenar essas águas. Então, a gente mantém a preservação, mas elimina essas águas de forma correta, desde que sejam águas essas que surgiram no meio de uma lavoura, que já está instalada há muito tempo, num sistema produtivo que já está instalado. Então, essa água surgiu ali, porque pode acontecer. Então, a gente busca uma forma correta de fazer a retirada da mesma. Mas, assim, na questão de derrubada, de invasão de nascentes, assim, totalmente contra. A busca é sempre por preservação máxima, por conta de que a gente também precisa reconhecer os valores e pensar na futura geração que está vindo. Então, por isso, esses cuidados. Mas, assim, como eu falei, a gente não pode generalizar esse contexto de que, produtor... Não, o produtor também preserva, mas acontece a derrubada Sim. por conta dessa demanda que se tem hoje no mundo por alimentos. Igor, eu já mudei muito conceitos ao longo dos tempos, né? Sobre tudo, né? Por exemplo, se me fala sobre essa necessidade, né? Fazer isso com responsabilidade, com decência, né? Com menos voracidade, né? Com mais consciência mesmo. Mas quando eu falo que mudei conceitos, por exemplo, reforma agrária, né? Eu era muito contrário no passado. Hoje eu vejo que é importante você, quando há uma área que não é improdutiva, você transformá-la em área produtiva, né? Você é um sucessor no agronegócio bem-sucedido, seus pais têm essas propriedades há muitos anos, vem passando de geração para geração, fizeram por merecer, estar onde estão. Mas qual é a tua opinião a respeito da distribuição de terras? A respeito da distribuição de terras, eu tenho uma visão mais pessoal. Em certo ponto, eu concordo. Acredito que é muito interessante essa questão em você disponibilizar uma área improdutiva para que ela seja produtiva. Sim. Joia, sistema perfeito. Só que na teoria, na prática nós não temos visto muito isso. Por quê? Porque a gente percebe que cede essas áreas para que elas se tornem produtivas e o pessoal acaba tendo como se fosse um êxodo, vendendo essas áreas e migrando. Entendi. Buscando novas áreas. O pós-repasse, né? O pós-repasse, exatamente. Que eu acho que precisava ter um controle mais assertivo. Mais assertivo, exatamente. Deveria de ter uma fiscalização, deveria de ser algo diferente na prática. Para a terra não virar moeda de troca, né? Que é o que acontece. Uhum. A gente vê muitos assentamentos novos que a gente acontece. Entra grandes latifundiários, grandes produtores, faz a compra, a aquisição, e o pessoal começa a migrar para outras terras que não são produtivas. Uhum. Entende? Então, vira realmente uma moeda de troca. É legal ouvir a tua opinião, porque você é a nova geração de grandes produtores rurais, né? É um representante, um símbolo dessa, até por sua inteligência, por sua visão de mundo, é um símbolo exponencial, digamos assim, dessa geração nova aí de grandes produtores rurais. E por falar nisso, você falava anteriormente sobre sucessão, né? Como é que é lidar com a teimosia de pais e avós? Porque tem o lado de você aprender, de você herdar o conhecimento deles, mas tem os vícios que eles querem perpetuar. Eu sei, não estou falando dos seus pais,
dos seus antecessores, de todos. Mas de maneira geral. Sobretudo os de origem europeias. Os italianos são teimosos. Como é que é lidar com isso? É um grande desafio. Eu me coloco assim... No início era muito mais, era uma briga constante. Você brigava com seu pai? Muitas brigas, porque assim... Mas seu pai é um jovenzinho, né, ainda? Sim, hoje meu pai tem 53 anos. Uhum. Digamos assim, um jovem senhor. Daqui uns 5 anos eu alcanço ele. Um jovem senhor com uma visão realmente mais do passado. Uhum. Uma das principais brigas, uma das principais linguagens que nós tivemos desde o início dessa questão de sucessão é a seguinte frase, abre aspas, há 30 anos que eu produzo com esse método, fecha aspas. Uhum. Esse foi a minha maior dificuldade, o meu maior problema encontrado. Então eu precisava não burlar isso, mas eu precisava provar que esse método tinha ficado para trás, era antepassado e que nós poderíamos cada vez melhorar. Então, eu sofri muito e ainda sofro. Aproveito a oportunidade desse podcast, falo para quem nos ouve que comece já a pensar na sucessão familiar. Não deixe para depois, porque a sucessão ela acontece de duas formas. A pior delas é quando o patriarca deixa de existir, quando o responsável vem a falecer, vem a óbito, que é a pior das sucessões, porque não tem nada preparado. Nós reconhecemos que somos herdeiros, mas nós não temos uma preparação de sucessão, é a pior. E a segunda forma de sucessão é quando passa-se o bastão. Quando o meu pai fala, ó, a bola é com você. Quando ocorre uma transição. Uma transição. Como eu falei, passando conhecimentos. Então, eu enfrentei muita dificuldade, um pouco por ser jovem também, por estar nessa questão de inovação tecnológica, de não ter uma visão de risco. Eu tenho uma visão de muita oportunidade. Hoje, inclusive, eu tive uma reunião na parte da tarde com meu pai para definir objetivos e metas safra 25-26 de soja, que é a nossa principal commodity produzida dentro da propriedade. Hoje a principal função da propriedade é produzir soja. Então hoje eu tive uma reunião. E como eu falei no começo, eu também era teimoso, porque eu tinha uma visão de oportunidades, mas não tinha uma visão que o meu pai tem de risco. Para mim, talvez, não de modo geral, mas a grande parte da minha geração, tudo é fácil. Gerou facilidade essa inovação tecnológica. E para o pessoal mais antigo, para a geração do meu pai, cria-se um risco. Então não se assume muito esse risco. Mas enfim, gerou muita dificuldade. A gente percebeu que através de muito diálogo, a gente ia conseguir chegar onde a gente queria, paciência e a principal, respeito. Hoje tem que ter muito respeito. É como eu falei, eu não posso escrever a minha página aqui apagando a página anterior, porque a página anterior me serve de exemplo. É ela que me dá um norte para poder escrever minha página. Então, para resumir, eu tive sim muita dificuldade, mas foi através de diálogo, respeito, muita paciência, assumindo pequenas responsabilidades. Isso é um ponto muito importante. Assuma pequenas responsabilidades e mostre o quanto você é capaz. Busquei me capacitar antes mesmo de exigir algo, então eu busquei a capacitação pessoal e profissional, para depois começar a trabalhar nessa questão de sucessão familiar. Assumir pequenas responsabilidades. Uma responsabilidade que eu assumi, por exemplo, é migrar a produção mais para o biológico, transformar a produção sustentável. Então eu comecei a provar de grão em grão que dava para fazer, dava certo, mudando métodos utilizados há 30 anos atrás. Então foi dessa forma, respeito, paciência, perseverança. E quando você fala de sucessão, às vezes a gente diz assim, eu já fui preconceituoso de pensar assim, é fácil suceder quando dá muito dinheiro. Trabalha com uma máquina tecnológica, anda com uma caminhonete super confortável e potente. Mas tem o outro lado, né, que às vezes há todas essas condições e por haver muito suporte para o jovem, ele acaba caindo na subversão.
Drogas, noitadas, baladas, mulheres, festas. Não tem isso? Tem muito isso. Tem isso por conta da facilidade. Pois é. Porque, veja bem, para minha geração veio tudo fácil. Você me fez uma pergunta relacionada a uma enxada. Eu peguei numa enxada e trabalhei, mas muito pouco. Não se compara à geração do meu pai e do meu avô. Eu então, sei, pra Igor. mim, veio fácil. Eu sei. Então, pegou imagina. 2 vezes numa enxada. 3, vamos dizer que é 3. Então, vem tudo fácil. É aquele ditado, vem de mão beijada, vai de mão beijada. O que nós temos visto muito, o que eu tenho presenciado muito, não é uma crítica para quem tem caminhonete, tá? Mas o que eu tenho presenciado muito? Caminhonetes potentes e produções fracas. Uhum. Eu tenho presenciado muito isso. Por conta disso, passou essa sucessão, o patriarca passou esse bastão pela falta do mesmo, ou da segunda forma que eu falei ali, que passa-se o bastão. E como veio tudo muito fácil, também vai tudo muito fácil. Não tem essa visão de risco, que é importante. Busca-se a rentabilidade, porque é uma máquina de dinheiro. A gente está num período bem complicado de comercialização global. O mercado está muito instável. Então sobe, baixa, custo alto, valorização baixa. Mas assim, eu vejo que a comercialização ela ocorre e dilui-se muito essa questão em outras funções e outros objetivos. Isso acaba proporcionando uma quebra da propriedade ou do sistema produtivo. Então é isso que acontece. Vem de mão beijada e vai de mão beijada. E também tem a questão da facilidade. Eu vejo pelo meu avô, hoje em memória, falecido, inclusive muito respeito por ele, para se dirigir até um distrito maior, era bem limitado, uma vez a cada 60, 90 dias. Assim, então, para sair da propriedade e migrar para um grande centro, era muito escasso essa vinda. A geração do meu pai já melhorou. Já teve mais essa questão de locomoção, mais acesso aos grandes centros. A minha geração não precisa nem falar. Hoje eu estou aqui gravando esse podcast, daqui 1h30 eu estou em Cascavel, num grande centro. Então virou muito fácil. E com essa facilidade, temos as desvantagens, que é a questão do contato com coisas erradas. Então a gente tem uma certa facilidade, mas essa facilidade às vezes nós usamos de forma errada, para buscar coisas que não agregam em nós, que é como você falou, drogas, má companhia. Eu vejo muito isso. Mas o principal ponto é aquele ditado bem popular: veio de mão beijada, vai de mão beijada, porque não dá valor. Não teve sofrimento para produzir. Você já usou drogas? Não, nunca tive contato diretamente, mas indiretamente sim, já presenciei. De muito fácil acesso, de muito. Hoje tomou conta, digamos assim. Já teve más companhias, então? Já tive más companhias. Já fui muito mal acompanhado, digamos assim, por pessoas mal intencionadas. Pessoas essas que tinham interesse em patrimônio e não como pessoa. Uhum. Então já fui uma pessoa que convivi com más companhias e já presenciei a utilização de entorpecentes. Em algum ponto da vida, não tem problema você se encontrar com uma má companhia. Você não pode ser uma má companhia. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Igor, a gente falava sobre necessidade de conhecimentos tecnológicos na agricultura, mas o conhecimento de economia, de negócios também é muito importante, né? Extremamente importante, porque, olha bem, eu sou responsável por produzir, então imagina comigo. Eu consigo produzir, aumentei a produtividade mantendo a mesma área, sem degradar, preservando o meio ambiente, mas aí chega no ponto crucial, que é a comercialização, eu não sei o que fazer. Vendo quando um preço está mais baixo, não consigo analisar mercado futuro, não vejo instabilidade, não acompanho os principais países que fazem a compra do nosso produto. Então, hoje, eu falo que para ser um produtor rural, precisamos de várias formações. Claro que nós não vamos conseguir, ou também não ter necessidade de fazer todas as faculdades possíveis, mas nós precisamos de ter um pouco de conhecimento de cada área. Administração, economia,
propriamente agronomia para poder produzir, até mesmo um pouco de veterinária, porque a gente pode ter um problema com algum animal que invada a lavoura, como nós estamos presenciando a questão da invasão de porcos do mato na lavoura, que está causando prejuízo. Então, o produtor rural hoje tem que deter muito conhecimento em várias áreas. Certo, perfeito. Muito boa essa tua fala, inclusive. Como todas as outras, né, Igor? Obrigado, Luiz. Muito bem. Você cursa agronomia, é isso? Isso. Atualmente eu sou aluno graduando o 8º período de agronomia, com algumas formações técnicas como técnico em agronegócio e técnico em agropecuária, mas atualmente estudante de agronomia. Eu já vi você em cursos, eventos ligados ao setor, né? Você é atuante, né? Exatamente. Sempre buscando informações. Tenho sede por informações. Hoje, um dos meus principais objetivos é coletar informações e agregar dentro da propriedade. Eu tenho sonhos, tenho metas e eu preciso alcançar isso. Eu preciso preparar para as futuras gerações. Eu penso na questão de herdeiros, então deixar todo mundo muito bem estruturado, mas também tomo cuidado na sucessão. Hoje, particularmente, não tenho ninguém que seja o meu sucessor, mas eu penso muito nisso. Então, por isso, a busca por informações, cursos, dias de campo, estar conectado com pessoas que produzam, que agreguem. E eu sempre falo que o meu objetivo é andar de caminhoneta, então eu sempre ando com quem tem caminhoneta, porque eles vão me mostrar como é que eu posso chegar lá. Então hoje eu ando com grandes produtores rurais, com grandes pesquisadores. O meu nicho, assim, é de pessoas que chegaram aonde eu quero chegar. Então por isso que eu sempre estou antenado em cursos, em eventos específicos do agro. Boa, muito bem. E você está trabalhando no sentido de arrumar um sucessor? Então, a gente deu uma migrada aí, né? A gente saiu um pouquinho, mas a gente sempre vem com os pés no chão trabalhando, encontra-se uma certa dificuldade para ter esse sucessor por conta dessas más companhias. Então, é difícil de encontrar uma pessoa de roteiro de filme que seja ideal. Mas, claro, a gente vem trabalhando para que a gente possa ter um sucessor futuramente. Tá certo. Mas atualmente, né, preciso salientar que o meu estado civil é solteiro, né? Não é hora de fazer um agricultorzinho do futuro ainda? Por 26 anos estaria na hora, particularmente. Mas é como eu falei, ainda buscando encontrar a pessoa correta, a pessoa certa, e acredito que com os pés no chão e fé em Deus, ela vai aparecer, mais cedo ou mais tarde. Nós vamos falar de amor a partir de agora, Igor. Igor, você é agricultor no Porto Barreiro, produtor rural no Porto Barreiro. Exatamente. Mas tá morando em Laranjeiras. Em Laranjeiras, exatamente. Então, para ver essa visão tecnológica. Então, por isso que o filho de produtor rural não vai embora, porque ele se muda para a cidade vizinha, ele tem condição de visitar a lavoura todos os dias. De ter esse acompanhamento. Então, por isso que não tem essa... Na maioria das vezes, a gente migra do campo para a cidade, como é o meu caso, para buscar informações, para estar mais próximo dos grandes centros, por necessidade. É só informação que se busca, Igor? Informação, conhecimento, estar próximo dos grandes centros, dos grandes comércios. Mas hoje eu enfatizo que o meu principal objetivo é agregar dentro da propriedade. Tá, vou direto ao assunto. Você é conquistadorzão, né, Igor? Você tem um olhar assim... Há quem fala que sim. Há quem diga que sim. Que você acha, Anselmo? Conquistadorzão, né? Você tá plantando só no Porto Barreiro ou tá plantando... Somente em Porto Barreiro. Hoje a propriedade ela é sediada em Porto Barreiro. Uhum. E ela conta com uma área aproximadamente de 120 hectares. Aonde Em alqueires, isso? Eu 50 conheço. alqueires. Varia um pouquinho. De 50 a 55, mais um número mais exato para a gente trabalhar, 50 alqueires, que são agricultáveis, né? Aí vem a parte de pecuária, né? Também conta com uma faixa de pecuária, bem pequena, é expressiva, claro, mas é uma faixa menor. Seria 25 alqueires de área de pecuária. 55 mecanizado e mais ou menos uns 25 aí de área de pecuária, que não é agricultável. E você gosta da lida com o gado ou não?
Sim, eu gosto porque nós temos a junção, né? Nós temos a junção da parte de pecuária com a parte agrícola, né? Uhum. Então, eu gosto, sim, eu enfatizo que eu gosto de trabalhar com produção, com soja. O meu forte é soja e milho. Mas, claro, atendo a demanda do gado, eu gosto muito de trabalhar. Meu pai tem uma paixão que herdou do avô, então também eu entendo que é importante. E é uma renda extra, é uma alternativa. É um nicho de mercado muito bom, pela demanda que se tem de alimentação, né? Então, hoje a gente tem um mercado certo para produção, né? Então, a gente consegue produzir sabendo que vai conseguir comercializar. Certo. E qual a tua expectativa de futuro para a área da agricultura? Eu acredito, analisando o mercado futuro, pela instabilidade, um ano bem difícil de se trabalhar. Inclusive, hoje nós tivemos uma reunião com meu pai para definir a compra de alguns produtos, já de alguns insumos, e a gente sentiu uma certa dificuldade, não na decisão, na tomada de decisão, mas uma certa dificuldade pelos custos. Então, hoje elevou-se um pouco mais o custo para que a gente possa produzir. Eu vejo assim que num mercado assim de 1 a 2 anos, a gente vai ter uma instabilidade. Vai ser anos de o produtor ficar com os pés no chão, evitar o endividamento, evitar o investimento sem a necessidade. Claro que se o produtor tem a necessidade de aquisição de uma máquina, tem que adquirir, porque há necessidade. Mas se consegue trabalhar com o que tem em casa, com o que já faz, mantém de 1 a 2 anos. Eu tenho medo, particularmente. Tomara que o que eu vou falar aqui seja besteira e eu esteja totalmente errado. Mas eu vejo que o mercado futuro do soja tende a fechar em baixa. A gente não vai conseguir vender um soja acima de R$ 130, por exemplo. Hoje a gente já fala em 117, que foi o que fechou hoje. Mas claro, como eu falei, tomara que eu esteja errado e esteja falando uma loucura. Mas é a visão que eu tenho de mercado futuro. Mas em produtividade e exportação, o Brasil tem crescido, né? Sim, tem crescido muito. A agricultura, o agronegócio, ele representa hoje entre 25% e 30% do PIB brasileiro, né? Podemos dizer que 1/3 hoje do PIB vem do agronegócio. Ou até um pouco mais. Ou até um pouco mais. Mas assim, 1/3 aí vem do agronegócio brasileiro. Dependendo, né, do momento, pode passar. Pode passar, sim. E já aconteceu de passar. Eu defendo a minha classe. Eu acredito e tenho total certeza que hoje somos nós quem mantemos as contas. Não estou tirando mérito de empreendedores, de setores industriais, mas eu vejo que o agronegócio é o que mantém hoje. Tem uma crítica que o agro emprega pouco diretamente. Sim. Diretamente, lá na propriedade. Quantos empregados tem? Hoje nós temos um empregado. Pois é. Fatura-se bastante, vende bastante, mas diretamente emprega-se pouco. O detalhe é que tem toda uma cadeia por trás disso. Sim. A oferta do alimento, enfim, não é uma lógica tão limitada, né? Sim, sim. Do emprego. Mas, de fato, você reconhece essa crítica, né? Sim, reconheço, sim. De que o agro, apesar de representar um montante importante na questão monetária, emprega muito pouco. Agora eu analiso a crítica, eu entendo e respeito, mas eu também faço uma contracrítica. Hoje emprega-se muito pouco no nosso setor pela questão de capacidade. Hoje nós não temos colaboradores, não generalizando, mas a maioria não são colaboradores aí treinados, estruturados para que possam desempenhar as funções devido às inovações tecnológicas. Mas é natural, né? A máquina por si só já Sim. tira um pouco. Já. O que você tem de equipamento tecnológico? Drone, essas coisas, é preciso operar um drone, por exemplo, para pulverização? Sim, hoje nós contamos com uma inovação tecnológica muito grande. Alguns casos são serviços que são terceirizados, que a gente não detém, como equipamento de drone, a gente não detém um drone, mas a gente faz muita utilização dele para pulverização em milho. Por quê? Porque limita a operação do PV, do pulverizador autopropelido. Então, limita a aplicação, a gente faz a contratação, a terceirização de um drone. Então, hoje nós temos serviço de drone dentro da propriedade, nós temos softwares,
Nós acompanhamos e temos a questão do controle financeiro, a nossa gestão é tudo digital, não se tem mais folha de caderno, não se tem mais planilha em prancheta, a gente utiliza alguma coisa porque, claro, às vezes pode acontecer na lavoura, no calibrar uma máquina, uma folha de caderno, às vezes o nosso celular fica sem bateria, então há necessidade. Mas hoje, os principais programas utilizados são softwares, a gestão financeira ela é feito tudo online, a gente também tem uma tomada de decisão, e é interessante isso, aconselhada pela IA, pela inteligência artificial. Aham. Então, claro, a gente leva o coração para a decisão, mas a gente também utiliza da tecnologia desse veículo que está vindo agora para auxiliar na tomada de decisões. Então, nós temos vastas ferramentas que nos auxiliam e nos ajudam hoje. Piloto automático, então, na questão de plantio, máquina vai embora, não tenho mais aquela necessidade de estar cuidando, mais para a esquerda, mais para a direita, então piloto automático dá conta de tudo, corte de seção na questão de pulverização e também distribuição de sólidos. Aham. O que acontece? A gente diminui o uso de defensivos químicos e isso gera para nós lucratividade, porque nós economizamos. E a questão de distribuição de sólidos também, nós temos corte de seção. Então, na questão de transpasse, a gente evita aplicar onde já foi aplicado, que é um sistema muito parecido com pulverização. E a ideia da propriedade agora é a gente fazer as aplicações localizadas com um sistema de infravermelho somente onde necessita. Sim. Então, para ver Você pega o celular e fala assim, querido chat GPT, o soja deu uma amareladinha, o que que eu faço? Você faz isso? Exatamente, sim. Eu detenho conhecimentos, mas aproveito da oportunidade da ferramenta que eu tenho em mãos para sanar dúvidas que ficam. Além de dúvidas, tem alguma outra ação da inteligência artificial direta na lida do campo? Várias, muitas. Recomendação de adubação, análise de mercado financeiro futuro, como eu falei na tomada de decisões, optar e ser assertivo. Então, tem várias ferramentas. Então, você consegue dimensionar como é que é a situação do pequeno produtor da agricultura de subsistência diante desse cenário? Eu reconheço que tem dificuldade, e não são poucas, por isso que eu penso que o governo deve voltar mais os olhos a esse produtor. Porque, particularmente, em teoria, nós temos muitos subsídios, mas esses subsídios não chegam até o pequeno produtor de forma correta. Se perde muito. Mas eu reconheço a dificuldade. Eu reconheço porque no meu cenário hoje, ao meu lado, tem pequenos produtores. E, na maioria das vezes, nós nos perguntamos como é que esses pequenos produtores dão conta. Porque... Dão conta de viver? De viver, exatamente. De subsistir? Porque o custo é alto. Aí entra uma técnica muito interessante, que é a diversificação de fonte de renda. Diversifica o sistema produtivo da propriedade. Hoje, não que um produtor pequeno não possa produzir soja. Não, pode produzir, mas é difícil pelo custo. Então, às vezes, diversifica. Produção de leite, produção de carne, hortifruti. Então, hoje, para o pequeno produtor, ele tem que diversificar. Essa é a realidade. Mas sim, vejo muita dificuldade. Você acha que se não houver um movimento no sentido contrário, os grandes produtores vão acabar engolindo os pequenos e adquirindo cada vez mais as pequenas propriedades? A tendência é essa, né? A tendência é essa. Tem que ser realista. A minha família veio do estado do Rio Grande do Sul e bem mais avançado o processo tecnológico lá. E o que aconteceu lá foi isso, grandes latifundiários, grandes produtores rurais, que foram comprando pequenas porções e com o êxodo da população foram fazendo grandes áreas. E isso acontece muito hoje. Pela dificuldade, eu vejo assim que o principal ponto é a dificuldade de produção, pelo custo. Então o que às vezes as pequenas famílias fazem? Vendem, compram uma casa num grande centro, numa cidade, e buscam um emprego num comércio local, para que consigam se manter.
Se você fosse filho de um agricultor que tivesse cinco alqueires de terra, talvez você já tivesse dado as costas há muito tempo, né? Não por uma decisão por vontade ou por necessidade. Por necessidade, exatamente. Olha que legal, hoje dentro da propriedade, para que a gente possa entender a propriedade, ela detém 50 alqueires agricultáveis, uma área muito boa para a região. E a minha briga é constante. Hoje eu não sou filho único, eu tenho uma irmã com 20 anos. E a minha briga é constante para que a gente busque outras formas de ganhar dinheiro. Você pode me perguntar, mas não é autossuficiente a propriedade? Ela é autossuficiente, ela se mantém e ela consegue dar um retorno financeiro que a gente consegue investir em outros setores. Mas a minha briga constante é para isso. Para que a gente diversifique a fonte de renda. Então, sim, se eu fosse produtor hoje de um pequeno produtor, com uma área de 5 a 10 alqueires, com certeza eu já teria saído. Eu já teria buscado outro nicho de mercado, pensando na questão de dinheiro, de ser rentável. Entende? Eu gosto do meu setor, eu agradeço por estar inserido onde eu estou, mas a minha realidade é diferente da pergunta que você me fez. Eu, se fosse filho de um pequeno produtor, eu já teria migrado há muito tempo, por necessidade, não por não gostar. Eu amo a vida que eu tenho e amo a vida que eu levo. Mas é que a minha realidade é diferente. É uma propriedade estruturada de anos, é uma propriedade que se paga e é rentável, que dá margem de investimentos. Então, não tem como eu desistir, não abraçar a causa e tocar e ser produtivo. Essa visão, né, Igor, que você tem da diversificação, de abrir novas frentes, de atuar em novas áreas, eu acho que ela é a tônica no pensamento, no sentimento da turma da tua geração, daqueles que têm boa vontade e o anseio por dar sequência ou por construir uma nova história, né? É muito dessa geração, né? Você não é da geração milenial, né? Você é do século passado, né? Não, você é geração Z. Eu sou 98. Ah, não. É por pouco. Por detalhes. É. Por detalhes. Você nasceu em 98. Eu, em 98, eu era locutor esportivo. E eu viajava o Brasil transmitindo futebol. Em 1998. Você estava nascendo. Em 98 você transmitiu um jogo do Grêmio ou não? Ah, que você viu uma história. Eu vi alguma coisa sua que você comentou. Eu era um locutor esportivo. Eu sou gremista. De gabarito. Quando você nasceu, eu já narrava jogo do Grêmio. E hoje você é gremista. E hoje eu sou gremista. Aham. E seu pai torce para que time? Também é gremista, a família toda. Você é um herdeiro nato, então. Nato, com todos os conhecimentos, as crenças, tudo, uma sucessão perfeita do meu pai. É que quem é do Porto Barreiro, ou torce pro Inter ou pro Grêmio, Exatamente. Né? Alguma outra coisa é corintiano, flamenguista, mas é uma margem, um número muito pequeno. É porque grande parte das famílias migrou do Rio Grande do Sul. Veio daquele estado. Então trouxe consigo esses times. O Barreiro tem uma turma que veio de uma cidade chamada Marau. Exatamente, a minha mãe é de lá. É mesmo? A minha mãe é de Marau. E meu pai é de Passo Fundo, cidade próxima. O que deu nessa geração que veio pra cá? Necessidade. O meu avô paterno se viu na necessidade de expandir, de crescimento. Algo que acontece hoje, com a abertura das novas fronteiras agrícolas no Brasil. Eu tenho 10 alqueires aqui e eu preciso expandir isso aqui. Mas na minha região eu não consigo, porque está super valorizado. Eu não consigo adquirir um imóvel rural. Então eu vou migrar. Para Tocantins. Para o Tocantins, para o Mato Grosso. Agora fala-se muito em Pará, em Acre, em Amazonas, nessas regiões de fronteiras agrícolas novas. Se fala muito nisso. Então o pessoal veio e migrou não para simplesmente colonizar. Não, vamos buscar recurso. Nós precisamos expandir. E eram famílias grandes, de 10, 14, 18 filhos. Então havia-se essa necessidade, porque eles já se preocupavam com os herdeiros. Não trabalhou-se sucessão, mas a preocupação por deixar herdeiros sempre foi grande, desde o início. Deixar famílias bem estruturadas. Então por isso esse movimento de migração do Rio Grande do Sul para o estado do Paraná.
E por isso a preferência no passado por filhos homens. Exatamente. Tinha isso, né? Tinha por conta de trabalho braçal. Por conta da necessidade de trabalho braçal. Uhum. Olha, meu avô paterno migrou do Passo Fundo, do Rio Grande do Sul, e quando chegou aqui era uma vasta imensidão de mato. E os primeiros anos de produção foram todos braçais. Aí, após uma passada de tempo, que veio a utilização de animais. Uhum. E após isso que começou a mecanização agrícola, em baixa escala. Então, algum outro trator, alguma outra colheitadeira bem precária, com sistemas bem antigos, bem precários. Então, a preferência por homens era pela mão de obra, pelo serviço braçal. E alguns não faziam jus a essa preferência, né? Vazavam. Exatamente. Batiam asas E muito jovens. Cidade, grandes centros. Você tem um amigo assim que esteja na mesma posição que você está? Ou a maioria fez o caminho diferente? Filho de produtor que não ficou na propriedade? Sim, conheço. Tenho contato, inclusive, com amigos que detêm uma oportunidade maior que a minha, na questão de quantidade, de extensão territorial, e que hoje não tem ligação nenhuma com a propriedade. Advogados, dentistas, outras profissões. Detêm aquilo lá como uma herança, mas não pensam em dar continuidade. Herança no sentido... Herdar o patrimônio. Sim. Nesse sentido. E eu vejo muito problema por conta de que a geração antiga já está caminhando para um processo final, uma hora de descansar, mas no bom sentido. Alguém precisa tocar, porque está na hora de descansar, sair viajar, viver a vida de uma forma um pouco diferente, não só trabalho. E não tem quem dê essa continuidade. E eu presencio muito os arrendamentos. Nesse viés aí, o jovem cumpre um papel muito mais do que um papel social e afetivo, né? Sim. Com os seus pais, né? Sim, não é somente uma sucessão simples. Não é só dividir os lucros. Não, é dar continuidade no trabalho, é assumir a bronca. Dizer, daqui para frente eu vou produzir, eu vou trabalhar e você vai me auxiliar. Me auxiliar com visões, com dicas, com oportunidades. Então, dessa forma. Perfeito. Igor, você é uma pessoa com uma visão ampla das coisas, né? Um sentido aguçado da vida e tem uma visão primorosa mesmo do que está acontecendo ao seu entorno e do que está mais alheio, mais longe, né? Você é uma pessoa... Eu conheci você treinando na academia. Você é obstinado por melhora na qualidade de vida, isso que você falou de abrir outras frentes, ele vale para você. Porque eu te conheci, se você me permite, você era gordinho, Igor, você era desse tamanho. A gente se encontrou no final de ano. No dia 22 de dezembro de 2023. Exatamente. A gente se encontrou numa sacada. Com uma cerveja na mão. Várias. Você falou que não bebe? Não faço mais uso de álcool. Nada mesmo? Que contenha álcool. É? Por conta dessa questão de melhoria. Eu busco muito melhorar o meu ambiente em que eu estou inserido, mas antes de melhorar o meu ambiente, eu preciso melhorar a mim mesmo. Então, essa questão de escolha de não consumir mais nada que contenha álcool foi para que eu pudesse melhorar o meu ambiente e depois melhorar o meu envolto, o meu entorno. Muito bem. E você emagreceu bastante depois que parou de beber? Ou foi a academia? A junção dos dois fatores, a alimentação também, a questão da conscientização. Eu vejo muitas pessoas falando na questão de coração, de emoção, mas hoje um dos principais fatores é mente, né? A gente precisa estar com a mente bem estruturada, seja para qual for o sentido. Seja para a questão de alimentação, de saúde, de trabalho, a gente precisa estar com a mente focada, porque a nossa mente que é responsável pela tomada de decisões. Então imagina comigo, a primeira frustração eu encho a cara. Por quê? Porque aquilo ali me gera uma facilidade em relaxar e não assumir o meu erro. Então foi por isso que eu parei de consumir.
Eu perdi, sim, mais de 20 quilos depois que eu parei de fazer o uso do álcool, mas é que foram junções, né? Alimentação correta, não consumo de álcool, um consumo maior de água, acompanhamento com profissionais, inclusive com o nosso treinador Jefferson, um cara muito bom profissionalmente e pessoalmente. Então é a junção de vários fatores que me proporcionou isso. Mas assim, primeiro eu e depois o meu redor. Não posso te cobrar nada sendo que eu não sou exemplo. Certo. Essa é a minha realidade. Além de treinar, além de fazer musculação com Jefferson Danchuk, que é o nosso personal em comum, você pratica outros esportes, né? Sim, hoje eu sou aluno da Spartan, da Alpha e Ômega. Eu faço artes marciais, inclusive eu aproveito a oportunidade do programa para mandar um abraço para o Duarte, que nos assistem, ele é o meu mestre, pessoa muito responsável, tá de parabéns. E faço algumas outras atividades, como um futebol, gosto muito de jogar um futebol, andar de bicicleta, então eu desempenho algumas atividades físicas, fora o nosso treino de musculação e as artes marciais. Então, a gente marcou uns pedais aí no rolar. E não saiu, né? Tava que nem esse podcast, tava no papel, né? Mas vamos ver, o podcast saiu, agora os pedais temos que fazer um pedal junto. Eu não sei se eu te acompanho. Mas eu não sei, eu não sou muito andador, não. É uma quilometragem mais baixa. Eu já te vi jogando futebol. Você joga muito futebol, né? Com muita frequência. Sim. Não que se joga muita bola, mas não que eu seja habilidoso. Não que você é craque. Não que eu seja craque, mas eu sou aquela pessoa persistente no jogo. Não tem bola perdida. E eu gosto muito de jogar futebol. É mesmo, muito. Igor. Então, você falou da musculação. Eu perdi nos últimos 6 meses, mais ou menos, eu perdi barriga. Eu diminuí o álcool também, melhorei a alimentação, a cabeça, a mente. Eu acho que eu vivo um momento assim mais de tranquilidade e pegar pesado, né? Mirradinho, mas eu tô bem, acho que tô na melhor forma dos últimos tempos. Isso é bom, isso é autoestima. Eu sou um quarentão quase mais pro 50 do que pro 40. Pro 40, né? Mas assim, eu acho que cuidar do corpo é uma responsabilidade importante que você tem que assumir, né? Sim, sim. Ninguém pode fazer por você só aquilo que você detém. Então você é responsável hoje pela sua saúde, pelo seu corpo. Você não pode esperar que outra pessoa venha e faça só o que você é capaz de fazer. Uhum. Essa que é a realidade. Para quem não sabe, o Igor também é um conselheiro amoroso. Frases motivacionais, conselhos amorosos. Não tem cabisbaixo no trem, né? Dá um conselho amoroso aí para quem está sofrendo, por exemplo. Rapaz, tenho até medo de falar. Na maioria das vezes a gente percebe que tem muita quebra de confiança nesses relacionamentos e a gente às vezes se pergunta o porquê que isso acontece. E eu lembro muito na questão quando a gente aprende a andar de bicicleta, que pra gente aprender a andar de bicicleta alguém teve que soltar a gente. E isso foi a primeira quebra de confiança. Mas essa quebra de confiança, ela acontece para que a gente se torne pessoas melhores. Então, para aquela pessoa que está frustrada no relacionamento, está se perguntando, mas o porquê? O que é que eu fiz de errado? Acalma o seu coração, porque o melhor está por vir. Então, não fique se cobrando, apenas aceite, viva o momento e aguarde que o melhor está por vir. E achou? Você é uma fera, Igor. Obrigado, Luiz. Você é um bólido ou um bólide, dependendo do efeito, do viés na língua portuguesa. Igor, e você gosta de se vestir bem, de andar bem e tal? Sim, sim. Você é uma pessoa vaidosa? Sou uma pessoa vaidosa, mas eu tenho tremendo respeito. Eu gosto de me vestir bem, de aparentar. Não sou uma pessoa que manipula a minha realidade. Então, não sou de manipular a realidade. Eu vivo o meu dia a dia da forma mais correta possível, mas eu gosto de me vestir bem, de me apresentar bem, porque isso nos dá, em certos momentos, oportunidades positivas se vestir bem. Isso, querendo, não agrega. Eu sou, sim, uma pessoa vaidosa, eu tomo os meus cuidados, eu tenho, por exemplo, uma rotina diária de sono que, a partir das 21
horas, 21h30, eu não tenho mais celular. Então daqui a pouquinho já não me encontra mais. Então eu respeito muito esses períodos. Sou vaidoso, gosto de me vestir bem. Sou uma pessoa que vive um momento bom na minha vida. Então, Igor, foi muito legal conversar com você. Extraímos, assim, assuntos e visões marcantes em profusão nesse podcast, nesse episódio aqui, falando de agricultura, porque há assuntos que são tabus com determinados segmentos se a gente não os abordar. Se a gente souber levar essa informação, atrai a todos, Sim. até quem não é da área. Exatamente. Né? Chama atenção, né? Porque quando você fala, um agricultor do alto dos seus 26 anos, da sua rotina e da importância daquele trabalho, quem simplesmente consome um alimento, quem vive, já tem contato sem saber com a agricultura, né? Porque você levanta de manhã, frita um ovo, vem do campo. Faz um ovo mexido, vem do campo. Vem do campo. Teve um produtor que se deu o trabalho de produzir. O pão veio do campo. Veio do campo. Tudo veio do campo. Tudo. Grande parte, a grande maioria vem do campo. O café com leite. Teve uma pessoa por trás que foi responsável para produzir, para fazer chegar na sua mesa. Maravilha. E é aquela história, é uma junção de várias pessoas, o produtor, o motorista, o comerciante, até chegar na sua mesa. Mas tudo que nós temos hoje vem do campo. Se você não fosse produtor rural, o que você ia ser? Olha, um dos meus sonhos e objetivos seria piloto de aviação agrícola. É mesmo? Eu ainda tenho esse sonho. Espero que um dia eu possa realizá-lo. Ser piloto de aviação agrícola. Eu já quis ser jogador de futebol, que é o sonho de toda todo criança. Mundo. Esse não, todo moleque. Esse não vale, né? Eu quis ser piloto de avião. Eu tenho muito medo de voar. Muito. Então não ia dar certo. E por fim, acho que se eu não for jornalista, eu ia ser arquiteto. Então vamos fazer uma troca. Você vira jornalista, eu vou cuidar dos seus negócios. Eu acho que não, hein? Vamos ficar do jeito que tá bom demais. Porque a minha vida tá boa, hein? Eu adoraria conhecer um pouco mais sobre esse ramo, tenho muito interesse. Algumas pessoas até falam a respeito da minha entonação, mas eu preciso falar a verdade. O meu lugar é no campo produzindo soja. Mas fala muito bem, parabéns, Obrigado. Igor. Fico agradecido pela oportunidade, pelo elogio, hein? Fiquei muito feliz de te receber aqui. Fiquei muito feliz também de estar aqui. Espero ter contribuído e ter, assim, suprido as expectativas desse podcast. E muito. Bom. Obrigado, Igor. Eu te agradeço, Luiz. Um abração. Um abração, pessoal. Valeu, gente.